Olá pessoal, Deus abençoe sua casa, sua vida. Deus abençoe poderosamente esse ambiente que você está agora, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero estar te incentivando a estar compartilhando o nosso conteúdo. Eu tenho acompanhado a quantidade de visualizações e ela está muito além dos compartilhamentos, pessoal. Então eu conto muito com o apoio de vocês para estar compartilhando. Lembrando que estamos na plataforma do YouTube e do TikTok, e você nos seguindo, ativando notificações, você é sinalizado quando sair conteúdo novo, o qual aqui nós, nesse momento de reflexão, estamos aqui para aprendermos dentro da Palavra de Deus sobre diversos temas variados, sobre o que a Palavra de Deus pode nos ensinar sobre o respectivo tema. E eu conto muito com o apoio de vocês, pessoal, de estar compartilhando o nosso conteúdo para que esse momento de reflexão, esse momento de aprendizado que eu e você estamos tendo, que venha alcançar mais pessoas em nome do Senhor Jesus. Amém? E é claro, pessoal, que eu não posso deixar de enfatizar também sobre um trabalho muito abençoado, eu gosto de enfatizar isso, que é da H. Teodora Personalizados. O que é H. Teodora Personalizados? A H. Teodora Personalizados é você dar vida naquilo que pode estar numa ideia. Personalização de canecas, personalização, fotos, quebra-cabeças, azul, é tanta coisa, pessoal, que às vezes até eu me embolo. É você colocar uma ideia, e essa ideia cria vida, porque assim, é personalizado. Então, se é personalizado, é personalizável. Então, nós estamos agora chegando na época do Natal. E às vezes a gente pergunta assim, puxa, o que eu posso dar de presente? A H. Teodora Personalizado, eu vou falar algumas coisas, porque são muitas, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas é caneca, relógio, quebra-cabeça, almofada, enfeite de Natal. Pessoal, tem enfeite de Natal que você pode colocar foto dentro. Olha só, foto dentro. O espírito natalino já está no ar. Dezembro, já estamos em dezembro. E é o momento que as pessoas gostam de se presentear. Então eu vou dar uma dica para você. Sabendo que a H. Teodora Personalizado faz tudo daquele jeitinho que faz a pessoa olhar e dizer assim, nossa, onde é que você comprou isso? Faz o seguinte, pega a câmera do seu celular, aponta para esse QR Code aqui na tela e você vai ser direcionado para o Instagram, o canal do Instagram do H. Teodora Personalizados. Aí você vai entender exatamente aquilo que eu estou tentando falar. É que são muitas coisas, pessoal, muitas coisas mesmo. Mas eu digo para vocês, a H. Teodora Personalizados, ela personaliza, sabe, pensando em quem? Em você, tá bom? Então, pessoal, hoje nós vamos refletir sobre um tema, para alguns já é um tema familiar, mas na grande maioria não é tão familiar assim. É sobre o aniquilacionismo. Você já ouviu dizer alguma coisa sobre o aniquilacionismo? Baseado ali no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 46. Pessoal, lembrando que eu estou trazendo aqui, mas não é a minha ótica, tá? É questão de aprendizado. Tem o aniquilacionismo, depois nós vamos trazer sobre o tradicionalismo, que é a ótica que eu tenho mais preceito, que é a minha ótica. Nós estamos aqui para refletir e entender o que é aniquilacionismo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Baseado ali no texto base, é Mateus capítulo 25, versículo 46, que diz assim, e irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, o aniquilacionismo, pessoal, ele é uma ótica que ela é destinada para... não é algo, a ótica mais tradicional, mas para algumas respectivas denominações. Mas vamos ver exatamente o que quer dizer aniquilacionismo. O aniquilacionismo é a doutrina que afirma que os ímpios não sofrerão eternamente, mas serão destruídos. Essa é a diferença para o tradicionalismo. Deixando de existir. Segundo essa visão, o castigo final seria a aniquilação, não um sofrimento consciente e eterno, que é o que defende o tradicionalismo. Mas o que a Bíblia realmente ensina?
Devemos crer nas Escrituras e não em ideias confortáveis ao coração humano. Então vamos lá. A palavra eterno no original. Então ali em Mateus capítulo 25, versículo 46, a palavra eterno vem do termo aionios, que não se refere à duração limitada, mas algo que está ligado à natureza do próprio Deus, ou seja, sem fim. Importante, o mesmo termo aionios é usado tanto para a vida eterna quanto para castigo eterno. Então, se o castigo tem fim, a vida também teria. Essa é a ótica aniquilacionista. Ou ambos são eternos, ou ambos são temporários. A palavra de Deus não permite meio termo. Terceiro ponto, Jesus ensinou destruição ou consciência? Então vamos ver o ensino do próprio Cristo. Vamos lá para o livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Então vamos lá, pessoal. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então assim, pessoal, o homem rico, após a morte, estava em tormento, ou seja, e consciente. Pediu água consciente, sentiu dor consciente, implorou para avisar seus irmãos conscientemente. Então, Jesus não contou uma parábola simbólica moral, ele descreveu a realidade espiritual, e em nenhum momento o personagem foi aniquilado. Quarto, o termo destruição na Bíblia. Aniquilacionistas usam textos como 2 Tessalonicenses, lá para o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, padecerão de eterna destruição. Mas a palavra destruição aqui vem do termo oletros, que não significa aniquilação, mas ruína, perda, estado de inutilidade. Então, assim como uma cidade destruída continua existindo, mas arruinada, o ímpio continua existindo, estragado para sempre, separado de Deus. Lembrando que a palavra ímpio vem de impiedade. Quinto, se o castigo terminasse, seria justo?
Imagine uma pessoa que blasfema contra Deus, persegue cristãos, vive no pecado, morre sem Cristo e simplesmente deixa de existir. Isso não é justiça, é um alívio. O inferno eterno revela a santidade eterna de Deus, a gravidade eterna do pecado e a justiça eterna do céu. E o que o aniquilacionismo produz? Ele gera um evangelho leve, sem temor, falta de urgência evangelística, minimização da justiça divina, conforto para os rebeldes. Mas Jesus disse, livro de Marcos, capítulo 9, versículo 48. Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Ou, outras traduções, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. Ou seja, o fogo não se apaga porque o castigo não termina. Sétimo, o evangelho não prega o inferno, prega a salvação. Se existe castigo eterno, sim, existe castigo eterno. Mas a mensagem principal é, vamos lá, João, pessoal, aqui, João, capítulo 3, versículo 16, bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a mensagem não é o inferno é eterno, mas Cristo salva eternamente. E qual que é a conclusão que nós tiramos através disso? O castigo dos ímpios não é aniquilação. De repente você tem uma ótica aniquilacionista, ok, amém. Né? Como eu digo, óticas devem ser respeitadas, cada um tem a sua visão. Mas nós estamos colocando aqui referências sobre o aniquilacionismo. Então assim, o castigo dos ímpios não é aniquilação. A justiça de Deus é tão eterna quanto a sua graça. E o Evangelho oferece vida eterna, não apenas fuga do juízo. O inferno é real, o juízo é eterno, a graça também, e a salvação está em Jesus. E aplicando isso de uma forma hoje é o dia de pregarmos com urgência, chorarmos pelos perdidos, agradecermos pela salvação e glorificarmos a Deus, glorificarmos a justiça de Deus. Então, trouxemos aqui um pouco da ótica aniquilacionista e alguns contrapontos sobre essa ótica. Lembrando, mais uma vez, aqui eles têm denominações e elas têm essa ótica sobre o aniquilacionismo. Então aqui está falando referente aos ímpios, os filhos da impiedade. Então assim, querendo ou não, seja destruído ou seja no inferno eterno, eu prefiro estar com Jesus. Eu acredito que você também. Então, se essa palavra falou com você, falou comigo, aqui não é nem assim, é debater se é ou não é, mas é que independente da ótica, o melhor é estar com Jesus. O melhor é estar com Jesus. Então, um dos primeiros passos a você estar com Jesus é você aceitá-lo, a Ele governar no seu coração. Aceite-o como Salvador, o único Salvador que a palavra de Deus nos diz. O único caminho para chegar ao Pai é através dele, através de Jesus. Para que venhamos a estar com Jesus. Não ótica aniquilacionista, ser aniquilado, ser destruído, ou a ótica tradicionalista, que nós vamos também trazer essa ótica, que vai estar no inferno eterno. Então o melhor de tudo é estar com Jesus, e o começo de tudo é aceitá-lo de todo o coração. Quem sabe hoje é o dia para você fazer isso. Amém? Pessoal, os comentários estão totalmente
liberados aqui, totalmente abertos para você expor a sua opinião. Eu concordo, não concordo. Coloque aí, pessoal, coloque aí, com todo o respeito. Nós estamos aqui à luz da palavra de Deus, Deus acima de tudo. Então, assim, tem óticas que vão discordar, amém. Mas independente da discórdia, queremos estar lá no céu, com Jesus, com o Pai, queremos estar lá. Essa que é a nossa ótica, fazermos merecedores de estar lá com o Pai. Jesus já deu sua vida por mim e por você. Ele já fez. Então agora, façamos a nossa parte, tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Sugestão de temas, você tem? Coloque aí embaixo aí, tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe. Nós vamos trazer também um momento de reflexão sobre a ótica tradicionalista, que é o oposto do aniquilacionismo, e para que a gente venha sempre aprender cada vez mais e mais e mais dentro da palavra de Deus. Bem? Pessoal, fiquem com Deus. Deus abençoe poderosamente, que Deus venha nos dar sabedoria, entendimento e discernimento para fazer o melhor, a ótica de Deus. Forte abraço, Deus abençoe e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus.